noite a todos. Pauta da 9ª sessão ordinária do corrente exercício de 2016. Dia 7 de junho. Em nome do Senhor Jesus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária do corrente exercício. Expediente. Leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada dia 3 de maio de 2016. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura dessa ata. Está em votação a dispensa. Está em votação a ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura da ata da 12ª sessão extraordinária, realizada dia 20 de maio de 2016. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Senhor presidente, peço novamente a dispensa da leitura dessa ata. Está em votação a dispensa da ata. Está em votação o texto da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Leitura da ata da 13ª sessão extraordinária, realizada dia 20 de maio de 2016. A senhora secretária vereadora Nilceia fará a leitura. Senhor presidente, novamente peço a dispensa da leitura dessa ata. Está em votação a dispensa da ata. Está em votação o texto da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Proposituras. Senhora secretária, pode fazer a leitura. Projeto de Lei 23/16. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e das outras providências. Autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei 024/16. Autoriza a doação de imóvel público à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas, Executivo Municipal. Projeto de Lei 25/16. Dispõe sobre a denominação de via pública Viela Tereza Maria de Queiroz, Executivo Municipal. Projeto de Lei 26/16 dispõe sobre denominação de via pública Viela João Maria Nogueira, Executivo Municipal. Projeto 27/16. Dispõe sobre cessão de uso de bem público, autorizando a outorga para fins de assentamento de famílias carentes e das outras providências. Autoria Executivo Municipal. Encaminho esses projetos às comissões competentes para exarar parecer. Lembrando, esses projetos foram protocolados recentemente na Câmara, agora vai para as comissões darem os pareceres. A partir daí, esses projetos vêm para o plenário para que os vereadores possam avaliar. Projetos, então, estão dando entrada. Requerimentos. Senhora secretária, pode proceder à leitura do número e autoria. Requerimentos 54/55, autoria vereador Heber. 57, autoria vereador Marcelo. 58, vereador Sérgio Santos. 59, 60, 61/16, autoria vereador Júnior. 62, autoria dos vereadores Júnior e Maurício. 63, de autoria de todos os vereadores. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Indicações. A senhora secretária irá proceder à leitura completa das indicações. Indicação 08/16. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Nilton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, seja autorizada a troca de lâmpada queimada na Avenida João Cardoso de Almeida, em frente
a residência do senhor Lucas de Freitas Moraes. Autoria: o vereador Heber Rodrigues Proença. Indicação 09/16. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, seja autorizada a troca de lâmpada na Avenida João Cardoso de Almeida, ou serviços de manutenção no trecho entre a sede do Conselho Tutelar até em frente à sede do agrupamento da Polícia Militar. Troca de 2 lâmpadas ao lado da Igreja Católica, troca de lâmpadas ou serviços de manutenção na Avenida Presbiteriana e troca de uma lâmpada na esquina da Avenida João Cardoso de Almeida, com a Leixo Vieira de Oliveira. A autoria é Cleusa Benedita de Ramos Cavalheiro. Indicação número 10/16. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal. Seja determinado ao departamento que compete a doação de providências para a construção de uma lombada na rodovia José Luiz Esguário, em frente ao restaurante Padilha, no bairro do Barreiro. Autoria: Marcelo Alfredo de Oliveira. A justificativa: o serviço ora solicitado se faz necessário para garantir a segurança aos motoristas e pedestres que trafegam e transitam pelo local, onde o risco de acidente é iminente, e até mesmo já houve a ocorrência de alguns, trazendo sérios riscos de morte às pessoas. Seguem fotos do local. Informo que cópia dessa propositura será encaminhada ao Ministério Público para providências que o mesmo julgar cabíveis. Câmara Municipal, 1º de junho de 2016. Autoria: Marcelo Alfredo de Oliveira. Indicação 11/16. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, seja determinado ao departamento que compete a adoção de providências para a construção de uma lombada na rua Salatiel David Múzio, próximo ao número 412, na escola Humberto de Moraes Vasconcelos, no bairro do Tijuca. Autoria: vereador Marcelo Alfredo de Oliveira. Indicação 12/16. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, sejam adotadas providências para a realização de serviços de reforma na ponte do bairro do Alegre, localizada próxima à estação de tratamento de água da Sabesp. Autoria: Nilceia Cardoso de Almeida Andrade. Indicação 13/16. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, sejam determinados ao departamento de obras para realizar pintura de faixa de pedestres na rua Salatiel David Múzio, em frente ao ponto que dá acesso à rua Antônio Vieira de Oliveira, próximo ao posto bancário Bradesco. Autoria: Aparecido José de Almeida. Indicação 14/16. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor Newton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, sejam determinados o departamento de obras para adotar providências para a instalação de luminária na rua Felisbina Rodrigues de Freitas, próximo à loja Construjoy, e providenciar serviço de extensão de rede na rua Aparecido José de Almeida.
Encaminho essas indicações à Secretaria Administrativa para providenciar. Moção. Solicito à senhora secretária que faça a leitura apenas do número e autoria. Moção 12/16, de autoria do vereador Maurício. Esta moção está incluída na ordem do dia da presente sessão. Estamos no regime de tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhores presentes, boa noite a todos. Só gostaria de informar os nobres colegas, estou passando algumas fotos aqui, sobre o pedido de uma lombada no bairro do Barreiro. Esse trecho aí já foi um trecho onde já houve fatalidade. Eu acho que alguns aqui podem até lembrar, há muitos anos atrás, nesse trecho aí, já houve uma morte lá. E ali o tráfego de caminhões e de veículos é constante. Inclusive até tem fotos ali que recentemente teve uma batida lá, onde o carro se perdeu e bateu no muro. E ali, como a gente sabe, não tem acostamento. O bairro do Barreiro, infelizmente, está largado pela administração. Então, a gente pede para que os setores competentes avaliem com carinho. Já foi cobrado várias vezes para que se tome providência, para que se faça uma lombada, mas nenhuma providência foi tomada. Então, a gente agora pede, encaminhando cópia para o Ministério Público, inclusive as fotos, para que, quem sabe, agora, com o Ministério Público, o promotor cobrando, saia alguma coisa e evite algo pior. Ok, companheiros? Passamos à ordem do dia. Leitura dos requerimentos 54 e 55/16, de autoria do vereador Heber. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 54/16. O vereador que este subscreve, na forma regimental e após o ouvido plenário, requer seja enviado requerimento de congratulações ao senhor Robson Bernardos de Jesus Praxedes pelos trabalhos que o mesmo desenvolveu e tem desenvolvido em prol de Nova Campina. O senhor Robson tem demonstrado no exercício da função que lhe foi atribuída ser um profissional altamente competente e por esta razão merecedor do reconhecimento por parte deste vereador e certamente dos demais colegas que compõem esta Casa de Leis. Câmara Municipal de Nova Campina, 1º de junho de 2016. Autoria, vereador Heber Rodrigues de Proença. Requerimento 55/16. Requer à mesa ouvido plenário seja oficiada a ilustríssima senhora Daniela Cristina Pires Souza, digníssima diretora do Departamento de Recursos Humanos, solicitando para que seja encaminhada a esse legislativo relação de servidores que receberam gratificação e hora extra nos meses de abril e maio do fluente ano. Autoria Heber Rodrigues de Proença. Estão em discussão única, estão em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Leitura do requerimento número 57/16, de autoria do vereador Marcelo. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 57/16. Requer à mesa ouvido plenário seja oficiado à Secretaria de Direitos Humanos, solicitando para que seja informado o motivo que ainda não ter enviado kits de equipagem para o Conselho Tutelar de Nova Campina.
Autoria: Marcelo Alfredo de Oliveira. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do requerimento número 58/16, de autoria do vereador Célio Santos. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 58/16. Requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiada a empresa Claro para instalar torre com aparelhos de retransmissão de sinais de telefonia celular no distrito de Itaoca. Vereador Célio Santos de Andrade. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura dos requerimentos números 59, 60 e 61/16, de autoria do vereador Júnior. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 59/16. Requer voto de boas-vindas aos policiais militares lotados no 4º agrupamento da Polícia Militar de Nova Campina. O vereador que subscreve na forma regimental ouvido plenário requerem ao senhor presidente seja formulados voto de boas-vindas aos policiais militares. Senhores soldados João Henrique Miesel de Lima, Ademir Alves e Sidney da Silva, por terem assumido recentemente sua função na Polícia Militar de Nova Campina. Requer ainda que esse ofício seja oficiado ao comandante do 4º GP da PM, encaminhando cópia desta propositura, que o mesmo dê ciência aos policiais supramencionados. Câmara Municipal de Nova Campina, 1º de junho de 2016. Autoria: Antônio Isael de Oliveira Júnior. Requerimento 60/16. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor Nilton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, solicitando providências para manter os acompanhantes de pacientes nas viagens que buscam tratamento em outras cidades de referência, seja no ônibus da Lidertur ou veículos do Departamento de Saúde. Requerimento 61/16. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor Nilton Ferreira da Silva, digníssimo prefeito municipal, solicitando providências urgentes para manter no estoque os medicamentos básicos para suprir as farmácias dos postos de saúde. Autoria: Antônio Isael de Oliveira Júnior. Estão em discussão única, estão em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Leitura do requerimento número 62/16, de autoria dos vereadores Júnior e Maurício. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 62/16. Requeremos a mesa ouvido plenário seja oficiado ao ilustríssimo senhor José Luiz Ribeiro, digníssimo secretário de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, solicitando urgência na liberação da Frente de Trabalho Paulista. Autoria: Antônio Zé de Oliveira Júnior e Maurício Lázaro da Silva. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do requerimento número 63/16, de autoria de todos os vereadores.
A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Requerimento 63/16. Requer voto de pesar pelo falecimento do senhor Salvador Bueno de Melo Neto. Os vereadores que subscrevem, considerando o lamentável falecimento do senhor Salvador Bueno de Melo Neto, ocorrido em 7 de maio de 2016, considerando que todo ser humano possui uma determinada tarefa a cumprir num pequeno espaço de tempo que passamos por aqui neste mundo. O senhor Neto Salvador, como era conhecido, soube muito bem desempenhar seu papel, cumprindo com seus deveres com a família e a comunidade, atuando por alguns anos como veterinário e diretor do Departamento de Agricultura em Nova Campina. Considerando que o mesmo, durante sua trajetória de vida, conquistou e cultivou muitas amizades, motivo pelo qual era bem quisto e respeitado por todos os que o conheciam. Considerando esse momento difícil e de extrema importância para amenizar a dor causada por esta perda, oferecemos nossa solidariedade aos familiares e amigos. Isto posto, e contando com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta propositura, requer seja considerada em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Salvador Bueno de Melo Neto, seja oficiado os familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa, Câmara Municipal de Nova Campina, 1º de junho de 2016. Autoria: Maurício Lázaro da Silva, Ana Célia Bonfim, Aparecido José de Almeida, Heber Rodrigues Proença, Antônio de Israel de Oliveira Júnior, Cleusa Benedita de Ramos Cavalheiro, Célio Santos de Andrade, Marcelo Alfredo de Oliveira, Nilceia Cardoso de Almeida Andrade. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura da moção número 2/16, de autoria do vereador Maurício. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Moção 02/16. O vereador que essa subscreve, amparado pelo regimento interno desta Casa de Leis, apresenta essa moção de aplausos à Igreja Presbiteriana do Brasil em Nova Campina, pelo trabalho social desenvolvido nos dias 26, 27 e 28 de maio passado, onde grande número de pessoas, principalmente carentes, puderam ter acesso a diversos profissionais da área da saúde e assim efetuar sua consulta para diagnósticos e em algumas áreas tiveram pronto atendimento em sua necessidade. Os serviços realizados foram de vital importância para nossos munícipes, pois os serviços disponibilizados foram aqueles onde o município tem grande carência. Considerando a relevância dos serviços prestados, não poderia esse vereador deixar de prestar seu reconhecimento pela ação desenvolvida e desta forma prestar seu agradecimento junto com os nobres colegas dessa Casa de Leis e aproveitar para parabenizar os membros do Conselho, junto o ilustre pastor Carlos Ferreira, presidente, desejando que este ato de amor ao próximo e ato de cidadania esteja sempre presente na vida de cada um. Nossa manifestação é extensiva a cada membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pois certamente cada um teve participação nos trabalhos, independente da forma como isso ocorreu. Câmara Municipal de Nova Campina, 1º de junho de 2016, autoria Maurício Lázaro da Silva. Está em discussão única, está em votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 14/16, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Projeto de Lei 14/16. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
para contabilizar despesas inerentes à pavimentação do conjunto habitacional Nova Campina C. Executivo Municipal. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 18/16, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Projeto de lei 18/16. Cria o Conselho Municipal da Cultura de Nova Campina. Autoria Executivo Municipal. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei 19/16, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Projeto de lei 19/16. Dispõe sobre a aprovação do plano de gestão integrado de resíduos sólidos urbano simplificado do município de Nova Campina. Autoria Executivo Municipal. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 22/16, de autoria do Executivo Municipal. A senhora secretária vereadora Nilceia para a leitura. Projeto de lei 22/16. Dispõe sobre a regulamentação ao acesso à informação prevista no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, conforme nas normas gerais emendadas na Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Autoria Executivo Municipal. Está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Estamos no regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Gostaria apenas de esclarecer, autorização primeiramente para fazer uso da palavra, senhores vereadores e vereadoras, esclarecer que hoje, na parte da tarde, eu e o vereador Maurício estivemos na Câmara de Itapeva, a convite dos vereadores de Itapeva, para discutirmos, representando a Câmara, evidentemente, para discutirmos sobre a saúde, sobre a Santa Casa. O problema de Itapeva foi resolvido, a Prefeitura e a Câmara lá se uniram e conseguiram resolver quanto ao atendimento de urgência e emergência da Santa Casa. E os vereadores de Itapeva solicitaram que as câmaras, que os vereadores conseguissem de alguma forma contribuir também ainda mais, para que a gente possa garantir esse direito. Para onde nós vamos levar nossa urgência e emergência? Porém, isso depende de quem executa, executivo, de quem administra o dinheiro, prefeito, vereador não administra o dinheiro da cidade, todos nós sabemos disso. Então, o que nós decidimos hoje na parte da tarde, e nós queremos contar com o apoio de todos os vereadores, pedir uma audiência pública sobre o assunto, para que a gente possa, juntos, com representantes da Santa Casa, aqui na Câmara, com a direção da Santa Casa, com os vereadores, com a Secretaria de Saúde e com a população ou conselhos, que vem aí representar, seja da parte religiosa, da parte dos movimentos sociais, estudantis, seja de que forma for, a gente tenha uma participação popular e juntos possamos cobrar e contribuir para garantir o atendimento da urgência e emergência na Santa Casa. É fato que todos nós sabemos também que hoje, para entrar na Santa Casa, tem que ser referenciado. O que é referenciado? Você tem que, independente do seu problema de saúde, você tem que ser atendido por um médico. Ele vai avaliar no posto de saúde local. Ele vai avaliar se encaminha para a Santa Casa. Está referenciado, está encaminhado, a Santa Casa não pode se negar a receber. Mas como nós vamos fazer isso das 10 da noite, das 22 horas até as 8 horas da manhã do dia seguinte,
nós não temos médico, está ficando uma equipe de enfermagem. Tá? Então, como que vai ser? Há um acordo da Santa Casa com a saúde em Nova Campina, com o Departamento Municipal de Saúde? Nós precisamos entender isso. O que nós não podemos é admitir que pacientes cheguem à porta da Santa Casa e tenham que retornar de madrugada com seus filhos, tenham que retornar de madrugada com pessoas idosas de volta para casa e no dia seguinte procurar atendimento médico. O atendimento, como os vereadores muito bem sabem disso, e todos os presentes, e com certeza a população que está em casa nos assistindo vai relatar muito bem isso também, é obrigação do poder público, é a obrigação do executivo, do legislativo, é a obrigação de seus representantes, não é favor. Nós sabemos disso e temos que agir. Então, hoje, em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, eu e o vereador Maurício fizemos essa fala lá também em Itapeva, defendendo que a Câmara de Nova Campina, todos os vereadores, iriam realizar essa audiência junto ao Departamento Municipal de Saúde, junto ao prefeito, colaborar no que haver necessidade, no que precisar, e também cobrar essas ações. A Câmara é para isso. Nós precisamos garantir o direito constitucional à saúde. E sem falar ainda na questão de medicamentos, outras coisas que a gente já está se manifestando também. Estive com o vereador Marcelo esses dias no posto de saúde, acompanhando a quantidade de remédio que tem e o porquê que todo secretário, todo diretor que entra vai fazer levantamento, né? Então, lá a gente conversou com a nova diretora do departamento, que é a Fátima, ela nos explicou, pediu 30 dias, para isso, e nós cobramos que tem que ter a medicação. Não adianta passar no médico, no horário que tem médico, e não ter o remédio. E as pessoas, hoje, com essa crise que encontra o nosso país, emprego, e até o lugar onde as pessoas têm emprego, está atrasando o pagamento. É a realidade que a gente está vendo, não só em Nova Campina, como em todo lugar. Então nós temos que garantir, é nossa obrigação, garantir o quê? Saúde. Mas não é saúde apenas para passar no médico. O que você vai fazer com a receita? É ter o remédio. E isso é obrigação de seus representantes, enquanto estiverem nos seus lugares, garantir isso daí. Então, eu quero finalizar e dizer que nós representamos Nova Campina enquanto estamos aqui e temos que cobrar esse direito da nossa população. Então, pois não, só para colaborar, Júnior, com a sua fala, a gente precisa se conscientizar, o que foi falado hoje lá, sobre a questão do papel da Santa Casa. A Santa Casa é uma prestadora de serviço. E, para tanto, ela precisa receber. Então, o que acontece? Há muitos anos ela não tinha repassado essa despesa para os municípios. Nós já estivemos lá na Santa Casa, alguns vereadores aqui na maioria estiveram com a gente, a Aristeu e o pessoal lá, e a gente ouviu deles isso. Então, o que acontece? Hoje a Santa Casa tem um déficit grande, a despesa é maior que a receita, e ela precisa repassar essa despesa para alguém. E esse alguém é o usuário, que são os munícipes da região, incluindo Nova Campina. Então, o que nós precisamos entender? Que a Santa Casa, enquanto prestadora de serviço, ela precisa que o cliente pague pelo serviço recebido. Então, nós, o município de Nova Campina, vamos precisar nos unir para disponibilizar de um valor maior. Hoje, em 2.000 e qualquer coisa aí por mês, é incisório esse valor diante daquilo que precisa. Então, nós vamos ter que, junto com o Executivo e a diretoria de Santa Casa, entendermos isso aí, que nós vamos precisar disponibilizar de um recurso bem maior que possa atender os munícipes nossos, os pacientes que forem designados assim, com referenciado, encaminhado pelo médico. Mas nós precisamos ter essa consciência que a Santa Casa não é culpada de não atender. Ela não tem recurso para atender. Ela tem obrigação de atender um caso maior, vamos dizer, um acidente, um infarto, a
pessoa for chegar lá infartando ou acidentada, ela é obrigada a atender. Mas casos de rotina que o município precisa encaminhar para a Santa Casa, precisa o município pagar por isso. Entendeu? É um prestador de serviço. Então nós temos que conscientizar que o quê? Nós vamos ter que fazer a lição de casa. Não adianta querer passar para a Santa Casa que ela não consegue fazer. Então é importante você ter essa consciência. Entendeu? Se precisar do legislativo, do executivo, o valor acordado ali, não sei se vai ser 10 mil, 20 mil, não sei, né? Mas nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos ajudar a resolver os problemas do nosso município. Só para colaborar junto com a sua fala, né? Dessa conscientização que foi falado muito isso lá, a vereadora Alda, né? Ela falou muito sobre isso. Conscientizar que a Santa Casa é prestadora de serviço. Até ela brincou, a Santa Casa não é uma santa que vai ficar lá fazendo coisa de graça porque não consegue. Exato. Nós temos que contribuir ainda mais, né? Então o município tem que ajudar e sabemos disso e os vereadores estão aí para isso, para cobrar e colaborar também junto ao executivo e garantir o direito à saúde. E né, eu tenho certeza que a população de casa sabe desse compromisso e sabe que nós estamos atuando nessa área para garantir o direito à saúde. Matéria para a próxima sessão, dependendo dos pareceres das comissões competentes, projetos de lei números 14, 18, 19 e 22, /16, segunda discussão e segunda votação, projetos de lei números 3, 13, 23, 24, 25, 26 e 27, /16, projeto de decreto legislativo 1 e 3, /16. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a realizar-se dia 21 de junho, no horário regimental, às 18 horas. Em nome do Senhor Jesus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todos, um abraço e até a próxima.